Então, cada ano nós temos trazido aqui um pregador, alguém que trabalha com surdos em algum lugar. Mas esse ano nós inovamos. Esse ano nós trouxemos um pregador, um pastor surdo. Pastor Carlos Eduardo de Jesus. Ele é pastor do Ministério de Surdos da Igreja de Vila da Penha, no Rio de Janeiro. É surdo e ministra para surdos. Ele veio com a sua intérprete, que é a irmã Gildete, que é da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ontem ele trouxe uma palavra muito boa no culto de ontem à noite, e hoje então ele estará ministrando agora. E é um fato realmente inédito para nós aqui. Nós não temos muitos pastores surdos no Brasil. Você conta numa mão, talvez uns 3 ou 4 que nós temos. E ele é um desses pastores que se dedicam exclusivamente ao ministério com os surdos. Ele então vai trazer a palavra de Deus agora, e a Gildete vai estar interpretando, e nós vamos acompanhar com muita atenção, com muito cuidado, porque ele estará falando para os surdos, mas também para nós que somos ouvintes. E quando Deus fala para o povo, e ele é um servo de Deus que vem aqui para nos ministrar. Diga para ele, Gildete, que ele é muito bem-vindo e que nós estamos muito felizes com a presença deles aqui. Se os meus pastores quiserem se sentar à frente para ver, de frente, se quiserem ficar também, pode ficar à vontade. Só que ele vai estar ministrando aqui assim, se você quiser acompanhar, porque eu sei que todos entendem a linguagem de sinais, vocês todos são especialistas. Então, se quiserem ver dali, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Em primeiro lugar, hoje é o domingo do Senhor, é um domingo preparado, um domingo especial, onde o seu povo está reunido em todas as igrejas, onde todos estão aqui para presentearmos o Senhor com os louvores e sermos abençoados. O momento que estamos com o nosso corpo em nossas igrejas, nós estamos aqui entoando louvores a Deus, porque nós somos filhos de Deus e somos uma verdadeira família, e somos servos fiéis para a glória de Deus. E agora, nesse momento, Deus está visualizando cada coração que está aqui. Deus conhece cada coração que está aqui. Deus sabe que nós somos filhos dele e nós estamos aqui para entoar louvores, consertar as nossas vidas, os nossos problemas, entoar cânticos, dar algo novo para ele, sermos fiéis para a glória dele. Então, por isso, todo cântico, toda mensagem, toda oração que esteja indo de encontro ao Senhor, que esteja indo de encontro ao altar do Senhor. Por isso Deus quer salvar, Deus quer libertar. E isso é uma adoração. Amém? Eu estou assim contemplando a beleza dessa igreja. É a primeira vez que venho aqui e realmente estou assim pasmo com a grandeza da igreja. A nossa igreja, a igreja de Vila da Penha, é assim humilde, sabe, pastor? Mas essa aqui é bem aconchegante e é muito bonita a arquitetura, e eu acredito que no céu também será como aqui, tão bonito quanto aqui. E realmente eu estou assim contemplando a beleza. Agradeço ao pastor Oliveira pela oportunidade de ter me cedido o púlpito para estar aqui sendo usado por Deus também, e pela forma de visão ministerial e também de visão arquitetônica para todo recebimento dos membros da igreja. E agora eu estou aqui, com a autorização do pastor, autorização de Deus também, que o Espírito venha falar através das minhas mãos para que todos possam entender. Pastor, obrigado por essa oportunidade. Pastor, eu sei que você está aqui puxando a barra do meu paletó, que você é baixinho, eu sou mais alto, mas não tem problema não, a gente vai dar uma escada, para intérprete, para estar aqui acompanhando também de mesma altura a interpretação. Bom, a minha família, eu quero primeiro apresentar a minha família. Meu pai e a minha mãe, são surdos, e
os irmãos deles também são surdos, os cunhados são surdos e, consequentemente, os filhos foram surdos e os sobrinhos também surdos. Então, a minha família é como se fosse uma fábrica de embriões surdos. Todos nós somos surdos. É uma fábrica, uma verdadeira fábrica de embriões surdos, né? Então, pastor, é só para a glória de Deus. Isso tudo só para a glória de Deus. Mas o meu ouvinte é um ouvinte especial, é o meu filho. Ele é ouvinte, né, do meio de toda essa família surda. E as pessoas falam assim: nossa, Carlos, quanto você é alto, e como você é alto, e o seu filho é pequeno, como é que fica isso? Mas eu vejo assim, como as pessoas também assim, têm baixa visão e tem que ter um óculos para sua baixa visão, ou que tem alguma outra tipo de deficiência. Eu sou alto, sou surdo, mas eu sou estrangeiro, tá? Então, cada um de nós possuímos uma deficiência, né? Muitos têm assim uma deficiência de ser um pouquinho mais gordo, com a barriga grande, outros um pouco mais magro. Então, cada um de nós temos uma deficiência interior, não é mesmo? Ok? Estão me ouvindo? Tranquilo? Outros não têm a sua dentição perfeita, tem que usar uma prótese. Então, cada um tem uma deficiência. E eu não estou aqui para falar dessas deficiências. Então, eu gostaria de saber se quem usa dentadura aqui vai levantar a mão? Não vai, né? Então, se a gente começar a apontar as deficiências, também não vão ficar caladinhos aí com a boca fechada, concorda? Então, cada um tem a sua especificidade e a sua deficiência também. E não adianta termos um corpo perfeito e, assim, se nós temos a nossa deficiência interior, que é o pecado. É disso que eu quero retratar, do pecado. É desse pecado que é a deficiência e que precisa de uma cura interior. Então, assim, de verdade, eu agradeço imensamente ao pastor por estar aqui hoje e ao dia especial que está sendo comemorado, ao dia do pastor, abençoando a vida de cada pastor que está aqui também, que foram pessoas chamadas, pessoas escolhidas por Deus e pelo ministério, e não só pela vida dos pastores, mas pela vida dos líderes, dos missionários, dos diáconos e dos servos desta igreja. E eu gostaria de convidar a todos para que abrissem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18, e depois o capítulo 25, versículo 7. Eu havia preparado uma mensagem para ser passada aqui hoje de manhã no slide. E essa mensagem teve alguns problemas, o CD não conseguimos abrir. E ontem tentei insistir também, mas não consegui. Então, para ir até na casa do irmão que eu estou e pegar o CD, iria perder um pouco de tempo. Por isso que eu estou aqui e Deus me está usando para falar essa mensagem, que é uma mensagem evangelística. Então, capítulo 24, versículo 18, depois 25, do 1 ao 7. Zequedias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. E ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. O rei Zequedias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Agora capítulo 25, do 1 ao 7. Zequedias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém, no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zequedias.
Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zequedias. No dia 9 do quarto mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas os exércitos dos babilônios perseguiu o rei Zequedias, alcançou na planície de Zequedias, foi preso. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zequedias, alcançou na planície de Jericó, e todos os seus soldados os abandonaram. Zequedias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ríbia. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zequedias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então, Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zequedias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Oremos. Pai, te agradecemos agora, Senhor, por essa mensagem lida, que tu venha estar aqui ao meu lado, que não seja o pastor Carlos Eduardo, que eu seja apenas um mero servo, humilde na tua presença, Senhor. Unja, Senhor Jesus, os lábios da intérprete, e tu engrandeça, Senhor, a ti, e diminua, Senhor, tanto o pastor quanto a intérprete. Venha tocar em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa mensagem é ouvir a voz do profeta. E para os surdos é ver a visão dos sinais do profeta. Para os ouvintes será ouvir a voz do profeta. Ok? Temos aqui agora um grupo de pastores, e assim também em todas as igrejas um grupo de pastores assíduos que frequentam as suas igrejas e que estão nas igrejas para entoar o nome de Deus. Mas são pessoas que são chamadas por Deus, são pessoas que pregam a palavra de Deus. E muitas das vezes nós nos colocamos assim: mas eu já sei o que esse pastor hoje vai falar, e não presta muita atenção, não dá ouvido ao que o pastor vai falar. E o surdo fala: eu já sei o que o intérprete vai interpretar, porque o intérprete vai usar os mesmos sinais, os mesmos classificadores, vai ser aquela mesma coisa, e começa a conversar com um que está do lado, e a conversar com o outro, e os ouvintes a desconversar-se da atenção para o pastor, coloca uma goma de mascar e chupa um chiclete, e muitas das vezes cola o chiclete no banco da igreja e não dá atenção, ou está conversando com o seu namorado e não começa a dar ouvido ao que o profeta tem que dizer. Ou então fala com o colega que está do outro lado do banco: oi, olá, como é que você está? Estou indo ao banheiro. E vai ao banheiro, começa a conversar e se dispersar e começa a haver perturbações dentro da igreja. A sua atenção está sendo cortada da atenção para o que Deus quer falar, e não quer dar ouvidos ao que tem um recado na palavra de Deus também. E muitas das pessoas vêm ao culto com roupas apertadas e que sejam insinuosas, e que você desatenta o seu olhar, desvinculando o seu olhar de Deus para a veste da pessoa que está
E muitas das vezes roupas apertadas que vêm a tirar totalmente a sua atenção para aquilo que o pastor está falando. Ou entra aquele rapaz musculoso com aquela blusa bem apertada e as meninas começam a olhar também. Ou uma menina com um piercing na barriga, no umbigo, ou um piercing na orelha, e fala e pergunta assim: o que você acha disso? Eu acho isso tão bonitinho. Mas quem te ensinou isso? Aonde na Bíblia está escrito isso? Mas são influências do mundo. São influências do mundo que acabam entrando e se contaminando dentro da igreja. Isso não pertence a Deus, meu irmão. Por que você começa a vir com uma blusa que aparece a sua barriga e na hora que você vai levantar a mão louvando ao Senhor, a blusa encolhe e aparece a sua barriga? Isso é um tipo de roupa a usar dentro da igreja? Ou começa a puxar a saia porque o tamanho da saia está muito curta e a blusa está encurtando demais? Isso são vestes para vestir dentro da igreja? Deus não aceita esse tipo de vestimento dentro da igreja. E você está desrespeitando os princípios básicos que vem a orientação. Se o santuário é um lugar santo, é um lugar para se entoar o nome de Deus, por que você vem vestido dessa forma? Como Deus vai usar a sua vida se você está com esse tipo, com essa conduta? Deus quer que você abra o seu coração para que você modifique a sua vida e que você esteja sempre na presença de Deus. Mas fala com Deus: Deus, usa a minha vida, modifica a minha maneira. Agora, se você de alguma forma vem assim, você está deixando brechas para que o diabo use você também. Isso é uma forma de você afastar-se de Deus. E o Espírito Santo vai de encontro, mas volta. Vai e volta. Ele não consegue ficar. Porque sua vida, aparentemente, está numa vida de pecado. Então, voltando agora um pouquinho para o texto bíblico, falando um pouquinho sobre Zedequias. Sobre Zedequias e como ele era. Como era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa insensata. Como ele era? Ele queria ficar com orgulho? Não. Ele estava dizendo que Deus poderia usar a sua vida para aconselhar, para doutrinar, e muitas vezes falou: não, mas assim, dessa forma, eu receber orientação? Que orientação? Não acredito. Por quê? Que de forma? Eu não acredito no que você vai falar. Isso é invenção da sua cabeça. Ele deve estar louco, ele deve estar doente, ele deve ser uma pessoa cansativa que só quer falar de Deus, de Deus, de Deus. Deixa eu viver a minha vida como eu estou. Olha, vai acontecer um problema na cidade, vai ser destruída aquela cidade, muitos serão presos, essa cidade, as pessoas estão contaminadas, elas estão com pecados, tem pessoas servindo a dois deuses, são pessoas que estão com vidas erradas, com condutas diferenciadas, são pessoas que têm que servir a um Deus só, essas pessoas precisam abandonar o pecado, eu tenho certeza disso. E você tem que ser o responsável. Você, quanto rei, você precisa avisar isso. Você precisa modificar. As pessoas, os povos estão assim. E está acontecendo muito sacrifício. São pessoas que têm que ser abençoadas e não é dessa forma. Não, mas eu não quero isso. Duvido que esse povo vai se voltar-se contra mim. Essa muralha... Que muralha? Não existe. Nós temos um muro forte aqui. Ninguém vai voltar-se contra nós. Eu duvido que isso venha acontecer. Eu tenho mantimentos guardados. Eu tenho muralhas de mantimentos guardados. Há muita fartura em comida. Não, nada será destruído. Não, vai embora daqui. Não deu ouvidos. E o que veio acontecer?
o exército entrou naquela cidade. Todos armados. O inimigo estava vindo. E havia várias tendas ali. E o rei falou: viu lá, não vai acontecer nada. Esse povo vai embora, vai chegar aqui e vai embora. Vamos continuar bebendo, vamos continuar comendo. E permaneceram ali. Não, eles vão embora. E de repente, a comida foi se acabando. E eles ficaram lá. E como eles conseguiram ficar? E havia um revezamento dos soldados. Um trocava-se um patrão com o outro. E quando eles viram, os mantimentos acabaram. E acabaram-se todas as comidas. E começaram a viver em fome. As pessoas começaram a ficar desnutridas e não podiam sair daquela cidade, porque sabia que se saísse dali, o inimigo estava por fora. E como? E eles começaram a pensar como que poderia haver alguma forma de saída da cidade, qual seria a forma de fugirem daquela cidade, qual era o trajeto melhor, se furava a muralha, para ver como que seria tirarem os blocos, os tijolos, tirarem dali para ver uma forma de saída dali. E os soldados ali apostos, e eles estavam ali, eles sabiam que eles queriam fugir para destruir. E até que entrou, e muitas das suas famílias estavam ali presos na Babilônia. E ele lá, quem virá agora contra mim? Quem? Eles? Vamos começar agora a matar os seus filhos? Não, mas os nossos filhos, nós não podemos matar os nossos filhos. Então vamos furar os olhos. E começaram a furar os olhos. E parecia uma grande destruição das vidas, porque essas pessoas não estavam ouvindo a voz de Deus. E destruíram-se. Imagine 24 horas o diabo rondando sobre a vida daquelas pessoas. E não só daquelas pessoas, mas ele tem trabalhado arduamente. Vocês pensam que o diabo está descansando, lixando as unhas? Claro que não. Ele está ali vigiando em quem ele pode lançar a flecha. E lançar as flechas. E zombar dos cristãos. E achar que ele nunca será um derrotado. E dizer que o nome de Deus será um nome envergonhado. E tentar ali simplesmente lançar flechas. E o seu coração? Será que o seu coração está como essa muralha? Que você deixa alguma forma de alguma brecha entrar ali? Você tira algum bloco, como um bloco da muralha? Você tem esquecido de Deus? Você não tem orado? Você não tem vindo à igreja? Você muitas das vezes você falta aos seus compromissos? Você dá valor às questões seculares, às questões do mundo e coloca Deus em segundo plano. E em primeiro plano, o seu trabalho, a novidade, alguma forma de agir e se contaminar com as coisas do mundo. Isso vai de princípios contra a voz de Deus. E você começa a diminuir-se e enfraquecer. E como que você há de receber a sua bênção? Você perde a sua bênção. E aí sim o diabo vai lá e lança sobre a sua vida. Quantas famílias estão com problemas e conflitos familiares? Porque falta Deus no seio da família. Quantos namoros estão promíscuos? Quantas pessoas estão deixando de assumir a responsabilidade, vestem uma máscara como lobos? Quantas pessoas estão transando antes do casamento? E o pastor, inocentemente, sem saber do que está acontecendo, celebra o casamento, mas anteriormente já houve uma relação sexual, anteriormente antes do casamento.
Você pode estar enganando o seu pastor, mas a sua vida está uma vida contaminada, uma vida de pecado, e você tenta distrair isso como cristão dentro da igreja. Você está vivendo em pecado, e Deus está tomando nota disso tudo. O quanto você tem errado, o quanto você tem destruído, e o diabo lança uma flecha sobre a sua vida, e você fica ali tentando até você cometer algo que não seja lícito. E muitas das vezes homicídios, e muitas das vezes amarguras, e muitas das vezes choros. E quando vem falar, o que acontece? É a mesma história do rei Davi. A gente sabe de casos de pais estrupando os filhos em seios familiares. A gente sabe de uma grande abominação. A gente sabe de muitas histórias de irmãos contra irmãos. O diabo tem destruído essas famílias. E Deus vê e Deus fala misericórdia. E pede para que tu olhe de novo e escuta a voz do profeta. E tentar não pecar mais. Então eu venho fazer um convite para que você venha despertar a sua vida e ter uma mudança na sua vida também. Vocês, ouvintes, ouve o que a voz do profeta tem a dizer. Purifique a sua vida. Seja uma vida santificada perante ao Senhor. Se você pensa que você tenta enganar a sua vida, você tenta orar e Deus não vai responder as suas orações. E você tenta orar de uma outra forma, mas você parece como um ovo podre. Porque você não está indo de encontro ao que Deus tem à sua vida. Afaste das coisas mundanas. Cadê o seu comprometimento com Deus? Cadê o seu trabalho como servo fiel com Deus? O que você tem feito para evangelizar outras pessoas? O que você tem feito para arrecadar outras ovelhas para Deus? O que você tem trabalhado? E no coro? E na coreografia? E o seu compromisso com Deus, aonde está? Compromisso com Deus você não tem. E você tem certeza que você vai para o céu dessa forma que você está lidando? É claro que não. É claro que não. Infelizmente eu tenho algo para te dizer. Você vai para o inferno dessa forma. Porque se você não tiver um comprometimento com o Senhor, de arrepender-se dos seus pecados, de largar as coisas mundanas, e largar-se todas as contendas, e entregar a sua vida no altar ao Senhor, e dizer: Senhor, eu sei que Tu morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei, Senhor, que Tu foi morto pela minha culpa. E eu quero entregar a minha vida. Eu quero ter um comprometimento. Eu quero ser um servo fiel a Ti. Eu quero testemunhar de Ti. Eu quero evangelizar. Eu quero ganhar almas. Eu quero fazer peças de teatro que alcance pessoas. E Deus vai agradecer por esse louvor que vai chegar a Ele. E Deus vai te abençoar. E você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Quantas pessoas estão afastadas? Quantas pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus, indo para o meio da prostituição? E Deus está triste com você dessa forma. E você se torna um escravo do diabo. Liberte-se disso hoje, meu irmão. Volte para Deus. Deus pode te perdoar. Deus não quer que você peque de novo, que você cometa o erro de novo, mas que você seja fiel, que você tenha um compromisso com Deus. E você será salvo. Em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade que é única, ela libertará. Então Jesus pode te libertar. E não fique você pensando em dar importância às coisas do mundo.
foque-se em duas coisas principais: conhecer Jesus, receber a libertação de Jesus e arrepender-se dos seus pecados. É como se fosse um remorso que você tem. Arrepender-se, acreditar-se em Deus de verdade e ter um remorso pelas coisas que você passou. Arrepender-se de verdade e até o final largar tudo, abrir mão de tudo e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu confio em Ti, eu tenho fé que eu vou ser um vencedor. E eu aceito a Ti. E eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu quero fazer parte dessa família de Deus. Eu quero ser servo de Deus. E Deus vai dar graça para a sua vida. E dará alívio ao seu coração. E você terá um avivamento espiritual, que você não deverá olhar para as coisas passadas, não olhar para trás. Outro aspecto que você pode levantar: mas eu tenho o vício do alcoolismo, eu não consigo largar o álcool, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo, eu encontro dificuldade. A igreja está de braços abertos. Se você arrepender-se, ter a convicção disso, você vai receber, que você vai ter um encontro pessoal com o Senhor e você vai dizer que não pertence mais esse alcoolismo para a sua vida. Deus pode modificar a sua vida. Deus pode consertar a sua vida. E você pode ter essa promessa fiel de Deus hoje. Largue e abandone dessas coisas. Não deixe de ser escravo do diabo. E o inferno não terá poder sobre a sua vida, pois o diabo, ele já é um derrotado. Não adianta você arrepender-se, mas não se arrepender-se com convicção. Arrepender-se por um choro, por uma emoção, por uma questão emocional de levantar o seu braço e simplesmente dizer, e amanhã voltar a ter a vida normal, aquela vida de promiscuidade. Você vai continuar no pecado. Mas quando você arrepende-se de verdade, o seu nome é selado no livro da vida. E você será liberto. Basta você ter essa coragem. Basta você ter essa convicção. Basta você ter esse comprometimento. Judas, veja a história de Judas, foi um traidor. Ele deixou se levar por questão do dinheiro. Por dinheiro. E depois o que ele veio a cometer? Um suicídio. Porque ele não aguentou. Ele não aguentou. A traição foi tão forte, mas Jesus perdoou ele, mas a traição dele foi muito forte perante Deus. Jesus tem algo para a sua vida hoje. Jesus é a água da vida. É um momento de decisão sua. E quando Jesus voltar, todos nós seremos arrebatados. O nosso corpo será modificado. E nós estaremos na presença do Pai. E nós estaremos no céu com o Pai. Agora, se você não aceitar essa decisão, eu lamento muito, você não será um desses. Você chorará amargamente no inferno. E aí será tarde demais. E você perderá a oportunidade de estar com Deus no céu. A Bíblia diz que, em Mateus capítulo 22, versículo 14, Deus quer chamar-se a todos, Deus quer convidar a todos, mas são poucos. É muito pouco. São poucos que entrarão no céu. De verdade serão só aqueles que arrependessem dos seus pecados.
E o diabo conhece a sua vida, ele sabe da sua fraqueza. E nós não podemos nos atentarmos para as questões da carne. Domine isso sobre a sua vida, meu irmão. Tenha convicção que o Espírito Santo de Deus pode entrar na sua vida e fazer uma mudança radical e você será abençoado. Fortaleça em Jesus, seja um crente fiel em Jesus, ore mais, repreenda Satanás, não deixe que você seja um servo dele. Jó foi uma pessoa que sofreu muito, mas ele teve um comprometimento com o Senhor. Ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua casa, ele foi destruído, ele perdeu tudo. Mas Deus o abençoou. E antes, o diabo estava procurando alguém para ele ver alguém que poderia ter alguma forma de defeito para ele ir lá e lançar sobre a vida dele. E ele tenta fazer isso com a sua vida também, procurar os defeitos da sua vida para tentar lançar. O diabo é curioso, ele conhece a vida de cada um. Mas ele sabia que Jó era um servo fiel. Mas ele sabia que Jó ele poderia ir lá e tentar mexer na ferida de Jó. Mas Jó foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus. E ele sabia que ele poderia continuar sendo servo de Deus. E ele achava que ele ia voltar-se contra Deus. E ele sabia que algo não iria tocar nele. Poderia modificar a vida dele, tocar em alguma forma dele. E ele foi lá e destruiu toda a família de Jó. E ele perdeu tudo. E teve por um momento que Jó ficou assim, mas ele olhou-se para Deus. Senhor, que faça a tua vontade sobre a minha vida. E as pessoas ficaram assim, mas como? E a esposa dele falou, você é um maluco, você está ficando doido. Não, eu não vou abandonar o meu Deus. Você está maluco? Que isso? O Deus que você serve não está te ajudando em nada. E ele continuou ali, fiel a Deus, e o diabo foi destruído. E ele falou, não, agora eu vou lançar uma doença sobre a vida dele. Paf! E ele perdeu o cabelo, ele ficou todo leproso, e as pessoas começaram a rir dele e dizer que ele estava com uma doença. Viu aí o Deus que tu serves, olha como você está. E Jó disse, não. E as pessoas falaram, você está ficando maluco, não é possível. E ele ali perseverando, abandona esse Deus, ele perseverando. E ele se ajoelhou e orou, e ele clamou, Senhor! E chegou aos ouvidos. E o diabo foi repreendido. E Deus fez uma obra na vida de Jó. Uma modificação. Onde ele voltou a ter a sua família. Onde as pessoas que começaram a zombar-se, parou. E o diabo foi embora. Existem pessoas na igreja que falam assim, você não tem faculdade, você não tem nada, você não tem mestrado, você não tem nada, eu sou uma pessoa que estuda, eu tenho tudo. E eu falo, aí meu irmão, você pode ser um cristão e você pode fazer a sua faculdade, você pode ter uma vida abençoada também, basta você ser um crente fiel. Seja obediente a Deus. Deus quer estar ao seu lado. Deus quer estar contigo. Então, o principal disso tudo é entregar a sua vida e ser humilde na presença de Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, guia os meus caminhos. Eu não quero agir segundo a minha vontade. E aí você será uma pessoa arruinada.
Senhor, eu quero receber a Tua graça, eu quero ser um servo fiel, eu quero atender mais ao Teu chamado, eu quero viver uma vida de comprometimento com o Senhor, porque você prestará conta disso a Deus. Mas a partir do momento que você tem um chamado, que você é um servo obediente a Deus, Deus pode te usar, Deus pode manifestar em sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Não adianta você ter vaidade, porque você será arruinado. E agora você para e reflita. Eu quero ser um servo fiel a Deus. Eu quero ser como Enoque. Eu quero ser amigo íntimo do Senhor. Eu quero ser um amigo íntimo do Senhor. E quero receber mais e mais e mais de Deus. A cada ano ser um servo fiel a Deus. Mas basta que você tenha essa firmeza no seu coração. Não é apenas ser um servo de um ano e sair da igreja, depois retornar e sair e voltar. É como se fosse uma estaca, lançar a sua vida ali, estacar a sua vida na presença de Deus. Anos e anos, testemunhando, servindo, trabalhando, ganhando almas, sendo dizimista, evangelizando a sua família. E Deus poderá abençoar a sua vida, até a volta de Jesus ou até a sua morte. Viver uma vida de imundícia, uma vida de pecado, não vai te levar a nada, a lugar nenhum. De verdade, se você arrepender-se dos seus pecados, Deus vai modificar a sua vida. Cele esse compromisso com o Senhor hoje. E Jesus poderá modificar a sua vida daqui para frente. Esqueça as coisas do passado. Deixa lançar uma semente nova no seu coração. Deus vai te abençoar ricamente. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar o seu ministério. Repreenda Satanás. Amém? Eu, aos 15 anos de idade, foi quando eu conheci a Jesus. E eu tenho isso marcado no meu coração até hoje. O meu pai e a minha mãe eram separados. O meu pai tinha outra mulher. E eu via isso acontecer dentro da minha casa. O meu pai levando outra mulher para dentro de casa, sem a minha mãe saber. E a minha mãe também. Eu via a minha mãe cometendo adultério. E isso era um conflito muito grande para a minha vida. Eu chorava. A minha casa, dentro da minha família, parecia que nós éramos acorrentados. A minha mãe saía para a rua, pedia dinheiro porque não tinha trabalho. E a gente vivia como cachorros dentro de casa. Como pessoas cegas. E teve um dia que eu, sem saber, eu coloquei fogo em casa. E por pouco eu e meus irmãos não morremos. Apenas sofremos queimaduras. Mas a minha irmã foi a mais prejudicada. O diabo queria destruir a minha vida, meu irmão. Porque a partir daquele momento que existia adultério na minha família. Mas Deus pôde fazer um milagre na minha vida. E hoje, olha onde eu estou. Eu estou aqui. Porque aos 15 anos Deus modificou a minha vida. Eu poderia dar um soco na cara do meu pai por ele estar fazendo aquilo com a minha mãe. Mas eu não fiz.
Deus me deu uma outra visão. E eu batalhei, eu fui estudar, eu fui fazer seminário, eu frequentei a igreja, e eu fui firme. Eu tinha apenas a 4ª série, concluí o meu 2º grau. De verdade, eu passei por muita necessidade ao ponto de pedir dinheiro na rua. Minha mãe mandava pedir dinheiro na rua, porque a gente passava fome. Você sabe o que é não ter pão em casa, não ter comida em casa? Mas Deus me deu capacidade. Eu terminei os meus estudos, eu fiz o meu seminário, e na verdade, o que acontece? Deus estava me direcionando por uma outra forma. Eu poderia ter ido fazer uma faculdade. A nossa casa parecia uma casa muito pequena, eram cômodos pequenos, principalmente para mim, que sou grande. E era um chamado de Deus. E eu não fui para a faculdade. Eu fui servir a Deus. E eu fui fazer o seminário. Não tinha 1 centavo no bolso, nada. Mas Deus foi me dando, nunca me faltou nada. E vida de pastor também não é fácil, não. Vida de pastor é ser uma vida de servo. Servo para ganhar almas para Deus. Mas eu tenho fé. E assim como Deus tem me abençoado até hoje, Deus tem providenciado tudo para a minha vida. Deus tem me dado em dobro tudo o que eu peço. Em dobro. Simplesmente uma humildade, uma oração. Senhor, eu estou aqui humildemente te pedindo. Eu sou surdo, mas eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Deus teve uma experiência radical na minha vida. E Deus tem me abençoado muito no meu ministério. Eu não tenho carro, eu ando a pé. Mas eu sou servo, faço as visitas aos surdos a pé. Pastor sofre também. Não é mesmo, pastores? Nós sofremos também. Mas nós somos usados por Deus. Nós somos usados por Deus para alcançar vidas. E vidas que são vocês, que são ovelhas nossas. Amém. Eu gostaria de estar orando agora. E eu gostaria que você refletisse um pouco mais sobre a sua vida. Sobre a sua vida com Deus. Você que é visitante, está vindo na igreja pela primeira vez. Você que já tem Jesus no seu coração, o que Deus tem feito pela sua vida. Ou você que simplesmente está aí, realmente eu vivo nessa vida de imundície. Mas eu estou com vergonha porque eu vim acompanhado pelo meu colega. Mas você pode confessar isso tudo a Deus agora. E dizer, Senhor, eu não quero que isso tenha mais poder sobre a minha vida. Eu quero vencer essas dificuldades. Senhor, eu confesso a Ti agora os meus pecados. Eu quero abandonar tudo isso que aconteceu com a minha vida. Ou então, Senhor, eu não era um servo fiel. E eu quero ser um servo fiel. Eu quero ter um comprometimento maior com o Senhor. E ele vai sair daqui derrotado. O diabo sairá daqui derrotado. Ele não terá mais poder sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus te limpará todos os pecados. Você é um escolhido de Deus. O que você tem feito pela sua família? O que você tem testemunhado dentro da sua casa para a sua família? Reflita isso agora. Converse com Deus. Eu vou orar e após a minha oração, eu vou passar a palavra para o pastor Oliveira. Pai,
Eu te agradeço agora por esse momento aqui, Senhor. Fale através do coração de cada um, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, a forma que foi passado o teu recado, Senhor. Que eles possam ter um comprometimento, um interesse maior. Que teu Espírito, Senhor, possa modificar a vida de cada um, Senhor. Que eles possam ser firmados um compromisso contigo, Senhor. Pai, que tu possa, Senhor, valorizar a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que são pessoas, Senhor, que estão aqui muitas com problemas, Senhor. Que tu venha consertar, que tu venha moldar, que tu venha retirar, Senhor, todo impedimento, Senhor, todos os problemas, Senhor, que há dentro da família, Senhor, que há dentro do seu coração. Senhor, dê paz, dê graça, dê alívio aos corações, Senhor. E que eles possam, Senhor, buscar cada vez mais de Ti, Senhor, e ser amigos fiéis, e ser amigos íntimos de Ti, Senhor. Te pedimos tudo isso agora, Senhor Jesus. Visita o coração de cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Entregamos, Senhor, nossas vidas, Senhor, que Tu possa retirar aquela máscara que Tu não quer ver, Senhor. Retire essa máscara, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, faça morada, Senhor, em corações de pessoas que necessitam de Ti, Senhor. Firme o compromisso, Senhor, dessas pessoas contigo, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, usa cada um que está aqui de uma maneira especial, em nome de Jesus, que não seja eu, o Carlos Eduardo, que esteja falando, mas sim Ti, Senhor, falando a cada coração de uma forma significante, Senhor. Abençoe a vida de cada um, perdoa os nossos pecados, Senhor. Vá do mais íntimo do nosso coração, Senhor. Limpa, Senhor, restaura, Senhor, modifica, Senhor, cura, Senhor, interiormente dê paz ao coração de cada um que está aqui, porque somos Teus filhos, Senhor, e queremos sair daqui pela Tua graça, Senhor. E o diabo está derrotado em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos por tudo que foi falado, em nome de Jesus. Amém.